Olá pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. Estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre vetores, né? Operações. Um assunto, sempre que a gente trata de vetores, inclusive dando continuidade à questão de conceitos de vetores, né? A gente tem que lembrar que o vetor, ele é um ente matemático que foi trazido para a física, né? Para poder representar o quê? Grandezas que precisam de módulo, direção e sentido. Então, falou em vetor, a gente tem que lembrar que a gente precisa estabelecer o que é módulo, o que é direção e o que é sentido. Na aula anterior, a gente até comentou a respeito disso, né? A gente falou que módulo tem a ver com valor numérico, tamanho do vetor, né? A direção é a linha de atuação do vetor e o sentido é para onde a seta vai apontar quando você define a direção. Então, por exemplo, se a direção é horizontal, então a gente tem que o sentido pode ser para a direita ou para a esquerda. Se a direção é vertical, para cima ou para baixo seria o sentido, tá bom? Então, dando continuidade aí às operações, a gente tem que definir primeiro que quando a gente vai falar de vetor e fazer operações com vetores, a operação vetorial ela não corresponde necessariamente a uma operação algébrica, ou seja, o que você faz com números nem sempre está estabelecendo o que você está fazendo com um vetor. Por quê? Porque basicamente quando você fala em questões de operações vetoriais, vai depender da direção e do sentido do vetor para que a gente possa realizar a operação. Então só é possível estabelecer a direção, a operação, a partir do momento que você tem a direção e o sentido do vetor que está sendo somado, tá bom? Ou subtraído ou multiplicado. Então nós vamos apresentar quais operações? Adição, subtração e multiplicação a partir de agora, tá bom? Então, vamos acompanhar com calma cada uma delas, né? Lembrando que essa aula ela vai ter duas partes. A primeira parte vai apresentar as operações de adição e na sequência você pode acompanhar também a subtração e a multiplicação de vetores, que faz parte dessa aula, mas para não ficar tão longo a gente dividiu em duas aulas menores, tá bom? Então, vamos acompanhar aí como fica isso aí, né? Primeiro, como a adição vetorial, né? A adição vetorial, ela está relacionada com você somar vetores. E essa soma de vetores, ela pode ser de várias maneiras. Então, a gente vai ver o primeiro tópico, que é quando os vetores possuem mesma direção e mesmo sentido. Bom, quando os vetores têm mesma direção e mesmo sentido, o que vai acontecer? A soma vetorial corresponde a uma soma algébrica dos módulos dos vetores envolvidos. Então, observe. Se a gente pega uma malha quadriculada qualquer e coloca aí dois vetores, vamos chamar um vetor A de 3 unidades, horizontal para a direita, e um vetor B de 5 unidades, horizontal também para a direita. Como que ficaria a soma? Bom, a gente observa aí que os dois têm mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, os dois são horizontais, mesma direção. E os dois têm o mesmo sentido, os dois apontam para a direita. A soma deles nada mais vai ser do que colocando um após o outro, encaixando um onde termina um, começando o outro, a gente vai ter a soma dos dois como sendo única e exclusivamente a soma algébrica dos valores. Ou seja, nesse caso, o que a gente tem é o seguinte, que o valor de A mais B vetorial vai resultar em um vetor C. E o valor numérico seria o módulo de A mais o módulo de B igual ao módulo de C. Então, nesse caso, a soma vetorial também corresponde à soma algébrica. Ou seja, eu vou ter aqui o valor de 3 unidades mais 5 unidades, resultando em 8 unidades. Quer dizer, então, que o módulo de C fica sendo 8 unidades e esse módulo desse vetor nada mais é do que a soma dos módulos dos vetores iniciais, A e B. Com um detalhe, aqui a gente pode avaliar que a direção continua sendo horizontal, não é isso? Horizontal. E o sentido também continua sendo o mesmo dos vetores originais, ou seja, eu mantenho a direção e mantenho o sentido. Então aqui vai estar para a direita. Assim como os vetores originais. Então aqui eu defini o vetor completo, né? O módulo, a direção e o sentido desse vetor. Então sempre que eu tiver vetores que têm mesma direção e mesmo sentido, a soma deles é simplesmente a soma algébrica dos valores deles, mantendo a direção e o sentido.
ok? Agora a gente vai para quando os vetores possuem mesma direção e sentidos opostos. Bom, como é que seria isso, né? Normalmente, quando a gente faz essa questão, a gente vai dizer que a soma vetorial corresponde a uma subtração algébrica dos módulos dos vetores envolvidos. Como assim, professor? Ficou estranho o jeito que você falou. O que eu estou dizendo é o seguinte. Vamos dizer que eu esteja fazendo uma força para empurrar um carro. Se eu faço força, duas pessoas fazem forças na traseira do carro, significa que o vetor soma vai ser simplesmente a soma das duas forças. É o que aconteceu no primeiro caso. Mesma direção e mesmo sentido. Agora imagina que um esteja fazendo força para a direita, na traseira do carro, e outro faça força para a esquerda, lá na frente do carro. Nesse caso, o que acontece é que um está atrapalhando o movimento do outro. Um está fazendo força para a direita e o outro está fazendo força para a esquerda. Ou seja, tem mesma direção, horizontal, essa força, mas sentidos opostos. Nesse caso, se os sentidos são opostos, o que vai acontecer é que um está subtraindo a força que o outro está fazendo. Então, aí entra a mesma ideia do cabo de guerra, né? Você tem duas equipes fazendo forças para mesma direção, mas em sentidos opostos. Então, quem vai ganhar vai ser o que tiver o maior vetor, ou seja, a maior força somada, só que, na verdade, o resultante vai ser a subtração deles. Então, olha só. Se eu tenho dois vetores, um vetor x para a direita com 3 unidades e um vetor y horizontal para a esquerda com 5 unidades. Como que seria a soma disso aí, né? Para escrever a soma é tranquilo, é só fazer x mais y igual a um valor que a gente vai chamar de z, ok? Só que como que ficaria isso em termos numéricos? Seria o seguinte, o módulo de x menos o módulo de y. Isso que vai dar o módulo de z. Então, olha só, a minha soma vetorial resultou numa subtração algébrica. E aí eu posso representar isso da seguinte maneira. Eu coloco o x aí, 3 unidades para a direita, na malha quadriculada, e onde terminar o x, eu vou lá e encaixo o meu y. Então, esse resultado da diferença dos dois aqui, ó, é que vai ser o resultante. Só que perceba, o y é maior. Se o y é maior, significa que a direção e o sentido do y vão ser mantidos. Então, ao fazer a minha continha aqui, ó, o tamanho resultante vai ser de 2 unidades para a esquerda. É como se, num cabo de guerra, uma equipe estivesse fazendo x vetorial para a direita e y vetorial para a esquerda é outra equipe. Quando eu faço a subtração, a equipe y vai ganhar. Por quê? Porque ela está puxando com mais força. Então, o meu vetor z aqui ficaria 3 unidades menos 5 unidades. Daria menos 2 unidades. E esse menos que aparece aqui, ó, ele é só para dizer que a gente está representando para a esquerda. Motivo disso, pessoal. Normalmente a gente segue a orientação do plano cartesiano. E o plano cartesiano orienta que positivo é para a direita e para cima. E negativo é para baixo e para a esquerda. Então, nesse caso, a gente continua mantendo a orientação positivo para a direita e para cima, mas como o meu resultante z ele está para a esquerda, então, nesse caso, esse menos está representando que ele está sendo direcionado para a esquerda. Então, quais são as características desse vetor resultante? Ele vai ter módulo de z igual a 2 unidades. A direção é horizontal. E o sentido, ele vai ser dado a partir do quê para nós aqui? O sentido vai ser dado na orientação do maior vetor, ou seja, vai ser para a esquerda. Professor, e se o vetor x fosse de 10 unidades? Aí, no caso, o 10 seria maior do que o 5, então seria orientado horizontal para a direita, tá bom? Então, é importante definir essa questão até do sinal do vetor para poder saber para qual orientação ele está quando você está fazendo o valor algébrico. Então, assim, ó, cuidado com isso, hein? A minha soma vetorial nem sempre é uma soma algébrica, que eu acabei de te mostrar que uma soma vetorial pode ser considerada uma subtração algébrica quando eles têm mesma direção e sentidos opostos. Então, vamos recapitular. A primeira
Possibilidade. Se eles têm mesma direção e mesmo sentido, eu vou fazer o quê? Eu vou conservar a direção e o sentido do vetor e vou somar as unidades. Se eles têm mesma direção e sentidos opostos, eu vou conservar a direção e o sentido do maior vetor e vou fazer a subtração dos valores. Ok? Vamos para o terceiro caso. Como que é o terceiro caso aí? Quando eu tenho os vetores perpendiculares entre si. Pessoal, se os vetores são perpendiculares entre si, o que vai acontecer é que eu vou ter que representar geometricamente para poder realizar o cálculo. Como assim, professor? Eu vou ter que representar um desenho desses vetores perpendiculares entre si e a partir daí usar a geometria, porque nesse caso a gente sempre vai ter um triângulo retângulo como a nossa resposta. E aí a nossa hipotenusa vai ser o nosso vetor resultante. Vou te apresentar isso aqui agora para ficar mais claro para você. Olha só. Vamos dizer que nós temos dois vetores, o K e o W, tá bom? O K tem 3 unidades e o W tem 4 unidades. Lembrando que a direção e o sentido fazem toda a diferença nesses exercícios. Então, o K é horizontal para a direita e o W é vertical para cima. Se você observar, então, eles são perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Se eles formam um ângulo de 90 graus, eu vou até colocar aqui, ó, 90 graus. Se eles formam um ângulo de 90 graus entre si, então, quando eu faço a minha soma vetorial, eu vou fazer a mesma ideia que eu tenho feito nos outros. Ou seja, eu coloco um vetor na malha quadriculada e onde terminar o vetor K, eu vou encaixar o início do W. Então, sempre a soma vetorial, ela é, ao terminar um vetor, eu vou encaixar o outro. E aí, se vocês observarem, esses dois estão formando um ângulo de 90 graus. Quem vai ser a resultante? A resultante vai ser o vetor que vai sair do primeiro vetor e chegar ao último vetor. Nesse caso, então, o meu resultante vai ser o vetor R. E esse vetor R, ele vai ser calculado, o módulo dele, a partir da geometria de um triângulo retângulo. Então, dá uma olhada nesse triângulo aí. Se você observar, a hipotenusa fica sendo justamente o resultante. Então, se eu tiro esse triângulo aqui para analisar, olha só, eu vou ter aqui o meu vetor R, sendo o resultante. Aqui eu vou ter um vetor K, que tem o módulo dele igual a 3 unidades. E aqui eu vou ter um vetor W, que o módulo dele vai valer 4 unidades. Qual que é a ideia, então, agora? A ideia aqui é pegar e dizer que o módulo do meu vetor R ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ué, professor, o que você está fazendo aí? Estou resolvendo o teorema de Pitágoras. Então, quer dizer que a soma R vai ser igual à soma de K mais W, vetorialmente falando. Na verdade, a escrita dela em termos de algébrico seria que o módulo de R ao quadrado fica sendo o módulo de K ao quadrado mais o módulo de W ao quadrado. Ou seja, sempre que eu estiver procurando o resultante de dois vetores que são perpendiculares entre si, essa resultante vai ser o valor da hipotenusa calculada a partir de quem? Do meu teorema de Pitágoras. Então, olha só, a minha avaliação a partir de agora está relacionada simplesmente em calcular o teorema de Pitágoras para poder dizer qual é o módulo de R. Professor, e a direção e o sentido? A direção e o sentido vão ficar representadas pelo seu desenho. Então, é por isso que é importante você fazer a representação geométrica para quando eles forem perpendiculares entre si, tá bom? Então, vamos resolver isso aqui? Vai ficar como isso aqui? O módulo de R, que eu também posso escrever o módulo de R, simplesmente colocando o Rzinho assim, tá? Para ficar mais rápido. O módulo de R ao quadrado vai ser quanto? 9 mais 16, que seria 4 ao quadrado. Isso vai dar 25. Então, quer dizer que o módulo de R vai ser dado como a raiz de 25. Ou seja, a gente vai ter que o nosso módulo de R vai ser igual a 5 unidades. Como eu disse para vocês, a direção e o sentido vai ser estabelecido
a partir da representação geométrica que você acabou de fazer, tá bom? Então, para encontrar o valor das unidades aqui, basta fazer o Teorema de Pitágoras e você vai encontrar esse resultado. Bem tranquilo. Então, recapitulando, se eu tenho mesma direção e mesmo sentido, eu faço a soma dos valores numéricos, mantendo a direção e o sentido. Se eu tenho mesma direção e sentidos opostos, o que eu faço? Eu mantenho a direção e o sentido do maior vetor e faço a subtração dos valores unitários de cada um desses vetores. Se eu tenho vetores perpendiculares entre si, eu preciso representar geometricamente a partir de um triângulo retângulo, e a partir do Teorema de Pitágoras, eu consigo chegar no resultado do módulo. A direção e o sentido são representados pelo próprio desenho que você acabou de fazer, tá bom? Agora vamos continuar. Vamos falar de uma situação onde os vetores têm direções distintas, tá? Nesse caso, se os vetores têm direções distintas, nós temos duas possibilidades de calcular a soma vetorial. A primeira possibilidade, qual seria? Usando a regra que a gente chama de regra do polígono ou regra do fechamento. Então, como que seria essa regra, né? É utilizada na adição de qualquer quantidade de vetores, ou seja, não precisa ser 2, não precisa ser 3, qualquer quantidade de vetores que eu tiver, é possível fazer isso. A regra consiste em você fazer com que a extremidade de um vetor coincida com a origem do outro vetor, ou seja, a ponta da seta de um tem que ser o começo da seta do outro. O vetor soma, também chamado de vetor resultante, será o vetor que vai unir a origem do primeiro vetor que você colocou na soma com a extremidade do último que você colocou para poder fechar um polígono. Por isso o nome regra do polígono ou regra do fechamento, porque você vai fechar uma figura geométrica e esse vetor que fecha essa figura geométrica é o seu vetor resultante. Professor, ficou bastante confuso do jeito que você explicou. Pois é, mas aí que vem a parte da explicação geométrica, facilita demais sua vida. Dá só uma olhada. Imagine então que você tenha 5 vetores distintos. Esses vetores eles vão ser apresentados para vocês como vetor A, vetor B, vetor C, vetor D e vetor E. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esses vetores e vou colocar numa malha quadriculada, de modo que eu encaixe cada um deles. Colocando então na sequência, aqui ó, o vetor A, eu vou ter o vetor A, depois o vetor B, lembrem-se, a ideia é sempre colocar um vetor, ao terminar o vetor A, eu vou encaixar o vetor B, sendo a origem do B, o final do A, a extremidade do A. Depois vou fazer a mesma coisa com C. Professor, eu preciso fazer isso nessa ordem, A, B, C, D e E? Não, você não precisa fazer nessa ordem. Tanto é que aqui eu vou fazer a soma assim, ó. A mais B mais C mais D mais E, sendo o vetor R. Mas eu poderia trocar essa ordem como eu quisesse, que o desenho iria alterar, mas o resultante teria o mesmo valor. Vou te mostrar em instantes que isso é possível. Então, ó, o A, depois o B, depois o C, depois o D e depois o E. Sempre seguindo essa teoria de que, ao terminar um vetor, eu tenho que encaixar o próximo. E como eu disse, essa ordem não é importante. Aqui eu estou seguindo a ordem da sequência, A, B, C, D, E. Mas você poderia seguir qualquer ordem. E aí, quando você for fazer o resultante, o que acontece? Como eu disse, você pode somar quantos vetores você tiver, desde que você consiga posicionar isso numa malha quadriculada. O meu resultante vai ser o que sair do primeiro e encostar no último. Então, o meu resultante aqui, ó, vai ser o vetor R, porque ele sai da origem do primeiro vetor que eu coloquei, que foi o A nesse caso, e vai chegar na extremidade do último vetor que eu posicionei, que é o vetor E. Então, a minha resultante vai ser justamente esse vetor que sai de A e chega em E. Bom, eu tenho o valor da resultante, mas aí vem a pergunta, professor, se eu tenho o valor da resultante, qual é o módulo dessa resultante? Bom, o módulo que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai contar quantas unidades ele tem na horizontal e quantas unidades ele tem na vertical. E tentar fechar uma figura geométrica que você vai conhecer bem daqui a pouco. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades aqui na minha vertical. E aqui na horizontal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 unidades. Ué, professor, então quer dizer que aqui agora eu tenho um triângulo que é retângulo, onde eu tenho 6 unidades na vertical, 8 unidades na horizontal, e eu posso fazer o cálculo desse vetor a partir desse triângulo? É isso mesmo que você está vendo. Então aqui, ó, você está tendo o seu resultante aqui, não é isso? Que é a hipotenusa. E eu tenho aqui 6 unidades, e aqui eu tenho 8 unidades. Bom, então, se eu tenho um triângulo que é retângulo, onde eu tenho os dois catetos, eu posso encontrar o tamanho dessa hipotenusa, não posso? Ou seja, tem como encontrar o módulo de R. Lembrando que o módulo de R pode ser representado simplesmente pela letra R sem o tracinho em cima, sem a setinha em cima. Então, eu vou fazer dessa forma dessa vez. Então, vai ficar que R ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, o meu R ao quadrado vai ficar sendo 36 mais 64. Ou seja, o meu R ao quadrado é igual a 100. Tirando a raiz ali, eu vou ter a raiz de 100. E essa raiz de 100 vai ser R igual a 10 unidades. De novo, a direção e o sentido está representado pela geometria que você acabou de desenhar. Ou seja, não precisa dizer quem é a direção e o sentido, está representado no desenho. E o valor numérico dessa resultante é de 10 unidades. Então, é muito importante entender essa regra do polígono ou regra do fechamento. Primeiro, porque ela faz uma soma de vários vetores, todos ao mesmo tempo, e também facilita porque você sempre vai ter como resposta uma possibilidade de calcular o valor numérico do vetor resultante a partir de um teorema de Pitágoras. Ah, professor, e se eu tivesse feito e eu tivesse dado tudo na horizontal ou tudo na vertical? Aí é só contar as unidades, você nem precisaria fazer teorema de Pitágoras. Professor, se eu tivesse somado diferente, se eu tivesse feito o E mais o D mais o C mais o A, teria o mesmo vetor resultante? Teria sim, eu vou te mostrar isso agora, olha só. Se você tivesse os mesmos vetores, mas quisesse fazer uma soma um pouco diferente, poderíamos fazer o seguinte, ó. Começamos com D, então, ó, o meu vetor D mais o próximo vetor que eu vou colocar, o A. Tá vendo que eu estou trocando a ordem toda, né? Depois, o E, sempre usando a mesma teoria. De onde termina um vetor, começa o outro. Depois, o próximo seria o C. E, por fim, o que faltou, o B. Quando eu somar esses vetores, ele tem que voltar a ser aquele mesmo vetor R da página anterior. Ou seja, olha só, ele vai sair do primeiro e fechar no último. Vamos contar aqui as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 unidades na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades na vertical. Mas espera aí. Se você pegar, você vai ter invertido o jeito de pegar o triângulo aqui, ó. Mas ele continua com a hipotenusa apontando para a mesma direção e mesmo sentido. E você vai ver que o valor numérico vai ser o mesmo. Aqui vai ser 8, aqui vai ser 6 e aqui vai ser o R. Se eu fizer aqui, ó, R ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. R ao quadrado vai ser 64 mais 36. O R ao quadrado vai ser igual a 100. E aqui você já sabe que é só tirar a raiz de 100 e você vai chegar que o seu R é igual a 10 unidades. E, de novo, a direção e o sentido estão orientados conforme o desenho. Ou seja, a soma realizada aí, independentemente da ordem com que você coloca os vetores, vai ser sempre o mesmo. Ah, professor, mas o desenho ficou diferente em termos de como ficou o desenho dos vetores posicionados. Tudo bem, mas o importante é, o resultante continua sendo o mesmo? Se o vetor resultante continua sendo o mesmo, está válido de qualquer forma que você fizer a sua soma. E quando eu digo resultante, eu digo o vetor com módulo, direção e sentido. Ele continua sendo o mesmo da página anterior, tá bom? Então, regra do polígono ou regra do fechamento é simplesmente posicionar um vetor depois do outro e fazer o fechamento a partir da origem do primeiro com o final do último, tá? Você não pode inverter essa ordem, senão você inverte o sentido do vetor que você está analisando. Combinado? Continuando, então, a gente vai para o último caso possível. Olha só, até agora a gente viu mesma direção e mesmo sentido, a gente soma. Mesma direção e sentidos opostos, a gente subtrai. Quando eles são perpendiculares entre si, eu faço teorema de Pitágoras para poder achar o resultante.
Quando eles têm muitos vetores que estão sendo posicionados dentro de uma malha quadriculada, eu faço o quê? Eu faço a partir da regra do polígono ou regra do fechamento. Agora, se eu tenho dois vetores com direções distintas e eu tenho ângulo entre eles, aí o jeito de fazer muda de novo. Aí eu vou usar o que a gente chama da regra do paralelogramo. Só que antes eu queria deixar claro aqui para você o seguinte: o que acontece se eu pegar dois vetores, ou 3, ou 4, ou 5 vetores na regra do polígono, fizer a soma deles e ele fechar uma figura? Olha só, vamos pensar aqui, eu tenho o vetor x, o vetor y e o vetor z. O que acontece se eu pegar o x, somar com o y e somar com o z? Tá vendo que ele próprio já fecha? Se isso acontecer, pessoal, eu vou dizer que a soma dos vetores resultantes vai ser igual a zero, ou seja, a soma vetorial vai ser nula. Toda vez que eu tiver 3 ou mais vetores que juntos possibilitem formar uma figura fechada, isso já me dá a garantia de que, usando a regra do fechamento, eu não tenho como representar um vetor final, ou seja, um vetor resultante. Então, nesse caso, o meu vetor resultante é o que a gente chama de vetor nulo. Por que é um vetor nulo? Porque esse vetor nulo, ele é nada mais, nada menos do que um vetor que não possui unidades nem na direção x, nem na direção y, tá bom? Então, sempre que eu estiver tratando de soma vetorial, onde a figura é formada por si só, simplesmente pela soma dos vetores, ou seja, x mais y mais z, vai dar R. Só que esse R fechou a figura. Então, eu vou dizer que nós temos um vetor nulo. Tá bom? Era só uma observação importante, porque pode acontecer de você ter casos, por exemplo, lá na estática, onde você tem que a soma dos vetores tem que dar igual a zero. Então, quer dizer que quando eu faço uma figura desses vetores, essa figura tem que ser um polígono fechado, tá bom? Agora a gente continua lá com aquilo que eu estava dizendo, né? Que os vetores podem ter posições distintas, e aí, se eu tenho dois vetores que têm direções distintas e que formam um ângulo determinado entre eles, dá para a gente fazer também a soma vetorial. Ou seja, a regra do paralelogramo vai servir para isso. Olha só o que diz. Na regra do paralelogramo, é utilizado para realizar a adição de apenas dois vetores. Então, lá na regra do polígono, eu podia somar quantos vetores eu quisesse. Aqui na regra do paralelogramo, sempre de 2 em 2. A regra é posicionar a origem dos dois vetores no mesmo ponto e traçar uma reta paralela a cada um deles, passando pela extremidade do outro. De novo, parece confuso quando eu digo, mas quando eu fizer a representação, vai ficar bem fácil de você visualizar. Olha só. O vetor soma ou vetor resultante será o vetor que une a origem dos dois vetores com o cruzamento das retas paralelas a cada vetor, formando assim um paralelogramo. Vou te mostrar isso aqui desenhando, que vai ficar bem mais fácil para você. Olha só. Na regra do paralelogramo, se eu tenho dois vetores, o vetor A e o vetor B, eu vou posicionar os dois com a mesma origem, ou seja, eu vou pôr uma origem aqui e vou encaixar os dois vetores com essa mesma origem O, tá bom? O que eu vou fazer? Vou saber qual é o ângulo entre eles. E a partir daí, sabendo o ângulo que eu tenho entre eles, aí eu vou traçar uma reta que é paralela ao A, que toca a extremidade de B. E vou passar uma reta paralela ao B, que toca a extremidade de A. Por isso que essa regra é conhecida como regra do paralelogramo. Porque se você observar a figura que foi formada aqui, essa figura é um paralelogramo. Porque tem lados paralelos, 2 a 2, certo? Então, olha só. O meu vetor A tem uma reta R paralela a ele. O meu vetor B tem uma reta S paralela a esse. A representação de reta é com dois tracinhos assim, né? Então, olha só. Eu tracei uma reta R que é paralela a A e toca a extremidade de B. Passei uma reta paralela a B, chamada de S, que toca a extremidade de A. Onde as duas se cruzaram é onde vai ficar o final do meu vetor resultante. Onde os dois vetores se uniram aqui na origem, é onde vai ser a origem do meu vetor resultante. Então, o meu vetor resultante vai ser esse aí, ó. Esse vetor resultante, pessoal, ele pode ser calculado. Quando eu tenho essa figura 1 aqui, que tem mesma origem entre os dois vetores A e B,
olha o que vai acontecer aqui, ó. Se os dois têm mesma origem, quais dois vetores? O A e o B que eu estou somando, que eu estou fazendo a soma de A com B, né? Para dar R. Nesse caso, a soma vetorial deles vai ficar assim, ó. R ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais, porque os dois têm mesma origem, duas vezes o vetor A vezes o vetor B vezes o cosseno de θ. Isso aqui, pessoal, é a lei dos cossenos adaptada para poder trabalhar com soma de vetores quando eles têm mesma origem. Então, tendo mesma origem, eu sempre vou deixar aqui, ó, esse sinalzinho sendo um sinalzinho de mais. Agora, caso esses vetores tivessem origens distintas, ou seja, fazendo a soma A e B, com os dois vetores tendo um ângulo θ entre eles aqui, ó, que é o comum da gente somar, né, um depois do outro, o meu vetor resultante, para calcular o vetor resultante dele, seria dado assim, ó. Para a figura 2, percebam que a figura já é diferente. O meu ângulo θ está entre os dois vetores que não têm a mesma origem. Então aí o meu R ao quadrado vai ser dado por A mais B, todos dois ao quadrado, menos duas vezes o A vezes o B vezes o cosseno de θ. Agora sim eu estou usando a lei dos cossenos na forma original dela. Por que eu estou usando na forma original? Porque agora eu tenho a formação de um triângulo direto. Então, se eu tenho o ângulo do triângulo prontinho, porque isso aqui é um triângulo, né? Você pode olhar que isso aqui é um triângulo. Então, para eu achar o terceiro lado de um triângulo, eu uso a lei dos cossenos se eu tiver os dois lados e um ângulo entre eles, tá bom? Então, cuidado com essa diferença, hein? Quando eu tenho mesma origem, eu uso o sinalzinho de mais aqui. Quando eu tenho origens distintas, onde termina um, começa o outro, aí eu uso a lei dos cossenos na sua forma original, ou seja, usando menos. Professor, como é que eu posso aplicar isso? Vamos fazer um exemplo aqui, ó, para poder te mostrar como é que seria isso matematicamente falando, com números, tá? Então, olha só, eu tenho um quadro aqui que foi pendurado aqui, eu tenho um ângulo beta entre as duas cordinhas aqui que estão segurando o quadro, e a pergunta é a seguinte: dois fios sustentam um quadro como mostrado na figura. O módulo das forças de tração de cada um deles é T1 igual a T2, que é igual a 20 newtons. Então aqui, ó, eu vou ter um T1, aqui eu vou ter um T2, e eu tenho um ângulo entre eles. E eu sei quanto vale o T1 e o T2. Então, olha só, vou pegar aqui e vou representar só os vetores. Tenho aqui o T1, tenho aqui o meu T2, tá bom? E tem um ângulo entre eles aqui, ó, que é de um ângulo beta, tá? Aí, olha só, se eu pegar aqui e traçar uma reta que seja paralela ao T2 que toca o T1, eu vou ter isso. Se eu passar agora uma reta que é paralela ao T1 que toca o T2, eu vou ter isso aqui. O meu resultante, então, vai ser o que sai lá do primeiro e liga aqui embaixo. Esse daqui vai ser o meu vetor resultante. Mas como que eu vou calcular esse valor do vetor resultante? Eu já sei que ele é vertical para baixo porque o tamanho dos dois é exatamente o mesmo. Esse tem 20 newtons e esse tem 20 newtons. Então, como eles são exatamente iguais, a minha resultante vai ser justamente a bissetriz desse ângulo beta, ou seja, ele vai estar na vertical. Mas como que eu vou calcular o valor desse R? Aí eu vou usar o que a gente acabou de aprender, porque eu tenho dois vetores, e esses dois vetores formam um ângulo conhecido, que é de 120. Então, olha só, o meu vetor R resultante vai ser o T1 ao quadrado mais o T2 ao quadrado. Como os dois têm a mesma origem, eu vou usar mais duas vezes o T1 vezes o T2 vezes o cosseno de 120. Então agora vai ficar R ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado, que é o valor do T1 e do T2, mais duas vezes o meu T1, que é 20, vezes o T2, que também é 20. E o cosseno de 120, pessoal, nada mais é do que, se a gente pegar aqui, ó, o ciclo trigonométrico e analisar, ele vai ser
O côngruo de 60, não é isso? 60 aqui, então aqui vai ser 120. E o cosseno, ele está aqui, né? Então, olhando para cá, ó, eu vou ter o valor do cosseno aqui, ó. Como o cosseno de 60 é meio, então o cosseno de 120 vai ser menos meio, tá? Claro que muitas das vezes o próprio exercício vem cá e já fala, né? Que o cosseno de 120 ele vai ser menos meio. E o seno de 120, para tentar te confundir um pouquinho, ele vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Mas isso aí, a maioria dos exercícios já traz para você. Então, o que você vai fazer? Vai vir aqui e vai substituir menos meio. Aí agora é só resolver, né? O meu r ao quadrado vai ser 400 mais 400, que seria 20 ao quadrado, mais 2 vezes 20 dá 40, vezes 20, aí aqui vai ser 800 vezes meio, né? Negativo. Então vai ficar que o r ao quadrado vai ser 800, mais com menos aqui vai dar menos, 800 dividido por 2 vai dar 400. Então, meu r ao quadrado vai ser 400, e aí eu vou chegar aqui, meu r é a raiz de 400, e meu r vai ser 20 newtons. Ou seja, o valor do meu vetor resultante é de 20 newtons, e aí a coincidência numérica aconteceu dos valores dos vetores serem iguais, porque toda vez que eu tiver dois vetores iguais formando um ângulo de 120 entre eles, o resultante deles vai ser um vetor que vai ser bissetriz desse ângulo, ou seja, vai dividir esse ângulo exatamente ao meio, com o mesmo valor numérico de um dos vetores, tá bom? Mas isso só quando o ângulo entre eles for de 120 e cada um dos vetores for igual a um valor específico. Então, por exemplo, se o T1 fosse 50 e o T2 fosse 50 e o ângulo fosse 120, o resultante também seria 50. Certo? Do contrário, você vai ter que fazer o cálculo para poder chegar em cada valor. Ok? Gente, aí a adição ela tem algumas propriedades, tá? Quais são as propriedades importantes da gente citar aqui? Primeira propriedade comutativa. O que significa essa propriedade? Que a soma de U com V ou de V com U para dois vetores quaisquer vai ser sempre o mesmo valor, tanto numérico quanto módulo, direção e sentido, tá bom? Então, a soma de U com V e de V com U é a mesma coisa. Propriedade associativa. Se eu tenho três vetores, eu posso somar dois deles e depois somar o terceiro sem que se altere o resultado. Ou seja, eu posso fazer U e pegar o resultado de V mais W e somar com U, ou então fazer V com U e depois somar o W. O resultado vai ser o mesmo. Também vale informar que existe um elemento neutro, que seria o vetor nulo. Esse vetor nulo, ele vai ser aquele que foi informado lá na parte da soma da regra do polígono. Quando não existir um tamanho numérico definido, esse vetor vai ser chamado de vetor nulo e é representado assim, por um zero com uma setinha em cima, tá bom? E também a quarta propriedade, que existe um elemento oposto. O que é esse elemento oposto? Esse elemento oposto vai ser, sempre que eu tiver um vetor, vamos dizer que eu tenho um vetor A que esteja apontando para a direita. Então vai ter sempre um vetor menos A, de mesmo tamanho, mesma direção e com sentido oposto, que vai ser exatamente chamado de menos A. Então, todo vetor A definido tem um vetor menos A, que tem mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto ao vetor original, tá bom? E a gente vai representar ele sempre com sinal de menos, para dizer que ele é o elemento oposto, ok? Pessoal, essa é a nossa primeira aula de operações com vetores. Na sequência, nós temos a segunda parte, que seria falar sobre a subtração e a multiplicação de vetores. Você não pode perder, tem que continuar aí assistindo, tá? Você tem aí o nosso Instagram, que seria PhysiqueisGo, tá? @PhysiqueisGo, e o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/PhysiqueisGo. Peço para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho da notificação para poder continuar acompanhando e recebendo conteúdo de física de todos os anos, primeiro, segundo e terceiro, para você se dar bem aí no vestibular. Valeu, obrigado.